Maravilha, pessoal, bora começar. Quem for chegando agora, a gente vai aceitando. Muito obrigada por estarem comigo, muito obrigada por me avisarem que o link não estava dando certo. Que bom que a gente conseguiu fazer acontecer. A Letícia já deixou, está mediando essa reunião aqui para a gente, já deixou um recadinho para vocês lá no chat, então quem conseguir, dá uma olhadinha no chat, porque vai ser legal a gente ficar de olho no chat hoje. E, de novo, muito, muito obrigada por estarem aqui. Bora para a mão na massa. Primeiro, gente, eu queria muito agradecer a muitos dos nossos parceiros. Ninguém está vendo minha tela, não, gente? Vocês não estão vendo minha tela? Está vendo? Beleza. Tiesa, está vendo também? Estou de olho aqui no chat, hein? Pronto. Primeiro, eu queria agradecer os nossos parceiros do R360. Para quem não sabe o que é o Allianz, é o nosso ecossistema de parceiros. E eu vou te contar, velho, as coisas só acontecem quando a gente tem gente boa perto da gente. E eu agradeço de coração por toda essa galera que está com a gente. Unisciência, Marina Vesco, WSV, Mariana, que eu vi chegando por aí, SAT Tecnologia, J. Castro, meu amigo Daniel de Castro também está aí, Tiesa, Juridicom, Padrão Advocacia, Chaves e Firmino Advogados, Arnete Code, Carol Oliveira, Munhoz Mendes e Ponte Advogados também, só gente fera. E para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa acontecer, para a gente conseguir esse tipo de iniciativa acontecer, a gente precisa muito dos nossos parceiros. Então, eu queria aqui deixar um agradecimento muito especial para todo mundo que faz parte desse ecossistema, para todo mundo que dá suporte para a gente nesse crescimento. Sem vocês, de verdade, não seria... Provavelmente seria possível, mas não sei se seria tão fácil quanto é com vocês, porque a gente tem gente muito boa por perto, e então fica aqui o agradecimento. Feitos os agradecimentos, vamos falar do que importa, né, gente? Vamos falar de time que entrega, vamos falar de organização de processos, vamos falar de engajamento, vamos falar de processo que funciona, processo eficiente, de coisa boa. E eu primeiro queria contextualizar vocês sobre o Academy. Do que é o Academy? O que é esse negócio que a Nath inventou, que a Letícia inventou? Só contextualizando rapidamente, há muito tempo atrás, é um desejo do meu coração e da Letícia, que a gente tenha uma forma de ajudar ainda mais os empresários, de ajudar ainda mais as lideranças e de ensinar o que a gente sabe. Só que aí a gente esbarrou numa questão. A gente não sabe, não é especialista em tudo, a gente não sabe de tudo, né? E eu acredito que todo mundo aqui é assim também. A gente é muito bom em determinada coisa, mas em outras coisas a gente não é tão bom assim. E aí a gente sempre ficava batendo cabeça nisso. Como é que a gente vai ajudar? Como é que a gente vai crescer junto? Como é que a gente vai fazer um ecossistema de aprendizado para empresários e líderes, sendo que faltam algumas pecinhas para a gente? O R360 Alliance vem justamente para isso, porque a gente pode contar com os nossos parceiros, especialistas, incríveis, para ajudar a gente nesses locais, nesses conteúdos onde a gente não é especialista. E aí a gente consegue cumprir o propósito da R360, que é estar em 360 graus, ou gerar resultados em 360 graus, mesmo quando a gente não é especialista em tudo. Então, daí nasce o Academy, em parceria com toda aquela galera que eu contei para vocês. E a gente está muito feliz de abrir hoje a primeira aula. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu espero que seja muito proveitoso para todo mundo. A gente tem muita coisa para trocar junto e eu quero pedir alguns favores para a gente começar. Alguns combinados nossos. Vai me dando ok se vocês concordarem comigo, tá? Primeiro, pega água e café. Eu sei que tem gente que não pode tomar café tarde, eu posso. Então já pega sua água e seu café, porque realmente vai ser uma aula bem interessante para a gente, tá? Para explodir mentes. Caneta e papel, eu sou da moda antiga, quando eu estou na aula, quando eu estou aprendendo,
é papelzinho na mão, porque isso faz para mim toda a diferença, mas se você for mais tecnológico do que eu, por favor, use o seu bloco de notas do celular sem nenhum problema. Se tiver dúvida, manda no chat. E se tudo der certo, como a Letícia falou, no finalzinho a gente consegue abrir uma conversa mais dinâmica um pouquinho, beleza? Tira print do que fizer sentido para você. Você está num local seguro, e por que eu digo isso? Porque às vezes você pode ficar com medo de fazer perguntas. Nossa, será que eu devo perguntar isso? Vou parecer bobo, vou parecer boba. Não vai parecer bobo, não vai parecer boba. E às vezes a sua pergunta vai ajudar um monte de gente a entender algum ponto de dúvida deles também. É um papo mais de adulto, assim como a gente trabalha bastante na R360, tá bom, tá ruim, vamos para resolver. E nem tudo vai estar no slide. Quem já participou de aula comigo sabe que de vez em quando eu tenho os insights malucos, vou jogando, então fique atento, fique atenta, porque eu acho que vai ser importante você pegar uns pulos dos gatos assim que eu posso jogar de vez em quando, tá bom? Ok? Falem comigo, me dê um okzinho aí. Não gosto de me sentir sozinha. Muito obrigada. Vocês são muito legais. Vários. Muito bom. Maravilhoso. Galera, vamos lá então? Primeiro, o que é processo bom? Quando a gente pensa em processo, o que você pensa? Na minha cabeça, gestora de processos há algum tempinho, processo bom é aquele que reduz dependência, aumenta a previsibilidade e reduz a dúvida. Beleza? Estão comigo? Faz sentido para vocês? O problema é que é muito historinha, né? Quando a gente fala assim, nossa, que slide bonito, Nath. O pessoal lá da Gabi fez um slide maravilhoso, mas é muito historinha. Na prática mesmo, o que isso significa? Isso significa mais tempo, mais controle e menos erro. E o que significa mais tempo, mais controle e menos erro para vocês? Coloca aí para mim que eu quero saber. Joga aí no chat que eu quero ver o que vocês têm para falar. Quando você olha essa tela aqui, bonitona, o que isso significa para você? Já eu conto o que significa para mim. Qualidade de vida, Daniel, é sensacional. É isso. Mas tem mais. Liberdade também. Com o Daniel, todo mundo com o Daniel, gente. Adorei, Daniel. Muito bom. Dinheiro. Gente. Chega a brilha meu olho quando fala disso aí. Mas o quê? Beleza, vou contar para vocês o que significa isso daqui, tá? Isso daqui significa redução de custo, e redução de custo é lucro, tá? Conta básica. Se eu reduzo o custo e ganho a mesma coisa, eu aumentei o lucro. Pronto. Se eu reduzo o custo e ganho mais, eu aumentei mais ainda o lucro. Pronto. Segundo, time mais autônomo, e aí casa muito com liberdade, casa muito com quem foi que falou aqui? Qualidade de vida. Empresário mais estratégico, e aqui eu quero fazer um parênteses para você. Não existe dono de empresa que sai 100% do operacional. Se te contar essa ladainha, pode ligar para essa pessoa, mandar uma mensagem e falar que eu disse que é mentira. Manda vir falar comigo que depois a gente resolve. 100% não vai sair. Mas o seu objetivo enquanto empresário, enquanto líder, é sair um pouco do estratégico para ter uma visão mais ampla, mas você só consegue fazer isso com um processo bom. E isso também quer dizer empresa escalável. Então, se você quer escalar, quer crescer, você tem que ter padrão. Para ter padrão, tem que ter processo bom. Pegaram? Estão comigo? Deu para entender essa parte aí? Já vai jogando a dúvida quem tiver se precisar, tá? Mas tá bom. Legal, Nath. Já entendi que processo bom dá lucro, que processo bom deixa o time autônomo, reduz erro, aquela coisa toda. Mas processo bom depende de quê? Pessoas. Tem gente aqui, inclusive, que eu admiro no âmbito de liderança, viu, Isabela? Que vai concordar comigo. 100 pessoas choram. Não tem. Não vai acontecer. Não, é isso.
Então, se você acha que dá para ser empresário, dá para ter processo, sem ter pessoas, sem ter um bom, uma boa liderança, não vai rolar, para começar. Segundo, tem que ter decisão, tem que aprender a bater martelo, gente. Tem que olhar e falar esse sim, aquele não. Mas tem que entender também quem é que decide, com qual critério decide e em qual situação não pode decidir. Precisa subir a casinha. Então, por exemplo, o meu filho, ele pode lavar a roupa dele. Tudo certo? Até aí, tudo bem. Mas se por um acaso a máquina de lavar roupa der algum problema, ele não pode tentar consertar a máquina de lavar sozinho. E ele sabe disso. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que escalar a decisão. Ele tem que escalar o assunto. Aí ele fala comigo. Oi, deu problema aqui na máquina. Preciso de ajuda. Tudo bem, não tem problema, é isso. Mas lavar a roupa, ele tem que conseguir fazer sozinho. Terceiro, rotina. Rotina, não processo. Processo é repetir. Repetir, 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 repetir. Se não repetiu, não é processo, é projeto, que tem início, meio e fim. Já ouviu falar disso? Projeto tem início, meio e fim. Acabou, próximo. Processo se repete. Vai e volta. Tempão. Para a vida inteira. Ah, e melhoria. Melhoria faz parte de processo, mas processo é rotina. Quando acontece, em qual sequência acontece e como tem que entrar no fluxo operacional, é rotina. Aí a gente tem o quarto pilar, que é a revisão. E eu vou falar um negócio para vocês, a maioria das pessoas fica bem em pessoas e fica bem em decisão. Chega na rotina ou na revisão, trava. Não tem como. Vai dar errado. Aí você não tem um bom processo. Você pode ter um processo. Não necessariamente um bom processo. Claro para vocês até aqui? Vai me dando um joinha para eu entender. Eu adoro joinha subindo, gente. Sou muito carente. Adoro joinha. Ó, muito bom. Maravilha. Pessoas, decisão, rotina e revisão. Esse é aquele slide que você estava pensando assim, será que eu vou ter que tirar print de algum slide? Vai, você vai tirar print desse slide aqui para começar. Beleza? Próximo. Próximo slide. O problema não é só a falta de processo. E aí alguém vai falar assim para você, olha, você precisa ter processo, porque senão nada vai se resolver. Mas só processo, só o desenho bonitinho, o BPMN, para quem gosta, ou o Visage, para quem conhece, não resolve nada, gente. Não resolve nada. E assim, lá na faculdade, um monte de gente vai falar assim, faculdade de administração, de gerenciamento de processo, vai falar, olha, você tem que desenhar, colocar num top, pendurar na parede, botar a luz piscando e se não fizer, não resolve. Processo precisa ser executado. E aí, olha que legal. De vez em quando você pega um processo que você fala assim, não é possível. Não acredito nisso, gente. Eu já expliquei. Por que é que esta criatura está vindo me perguntar esse negócio de novo? Se eu já expliquei isso. Eu já treinei, estou 3 meses treinando essa criatura aqui e não vai também. Não vai, acho que ela é ruim. Acho que ele é ruim. Eu já mandei fazer, já dei ordem, já liguei, já mandei mensagem, já fiz de tudo, sinal de fumaça e nada. O problema, gente, é que geralmente quando isso acontece de forma recorrente, o problema não é a pessoa. O problema é o processo. E se o processo não estiver muito bem desenhado, se todo mundo não souber o que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer, não vai fazer. E aí, eu acho que a pergunta que a gente devia estar se fazendo enquanto líderes, enquanto gestores, enquanto empresários é: o processo está claro o suficiente para ser seguido sem microgerenciamento? Porque aqui a gente vai ter que tocar o dedo na ferida um cadinho, tá? A gente gosta de microgerenciar, a gente gosta, é bom, é gostoso. A gente gosta de ficar ali. Oi, tudo bom? E aí? Você fez isso daqui que a gente combinou? A pessoa nem teve tempo de abrir o que combinou ainda, você já está lá em cima perturbando a pessoa. E aí, muitas das vezes, vai ficar parecendo que... Ó, tem gente que não recebeu o link ainda, não é possível.
Pera aí, gente, vamos resolver isso agora. Pode faltar ninguém aqui. Que isso? Pronto. E aí você fica pensando assim: eu preciso microgerenciar, eu preciso centralizar em mim, porque aquela pessoa não é capaz. Mas o seu processo ficou bom? Essa pessoa sabe exatamente o que tem que fazer sem te perguntar? Porque é um saco ter que ficar respondendo as coisas toda hora. Mas, se você não fez um bom processo, não desenhou, não acompanhou, não revisou, não está com ela nos primeiros momentos para ela fazer, tirar dúvida, errar de novo, acertar e depois seguir. Se você não faz isso, você só é um centralizador, controlador que quer microgerenciar cada passo da sua equipe. E eu entendo que ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer melhor do que você o que você faz. Por quê? Porque o negócio é seu, porque a liderança é sua, porque provavelmente foi você que montou tudo bonitinho. Mas se você não aprender a montar processo que outras pessoas vão seguir, você vai continuar microgerenciando para sempre. E aí você vai continuar ligando para cá, para a R360, falando, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo mais dormir de tanto que eu trabalho. E o nosso objetivo é exatamente o oposto. Deixar você dormir, te dar qualidade de vida, assim como o Daniel falou. Mas isso depende de ter processos claros e bem montados. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui rapidinho. Ninguém se identificou com isso não, né? Isso daí é coisa que acontece só com os outros. Como diz a minha mãe, com os outros. É bom que ninguém se manifestou, significa que ninguém se sentiu. Ninguém sentiu a dor aí. Maravilhoso. Fiquei feliz com isso. Por que processos não são seguidos? Que aí você pensa assim, ó, eu já expliquei, eu já falei, já até criei um POP de 73 páginas, está lá, é só ela ler e fazer. Aí não faz, não dá certo. O que acontece? Primeiro, falha de decisão. Eu quero que você pense onde é que está falhando, tá? Pensa aí no processo do seu negócio, onde é que está falhando. Sempre tem uma falha em algum lugar. Falha de decisão, que é quando o time não sabe quem decide, não sabe até onde pode ir sozinho e não sabe quando precisa escalar e qual critério tem que usar. Ele não sabe. Ele para no problema. Lembra da máquina de lavar? A Isabela gostou da analogia. Lembra da máquina de lavar? Então, o meu filho precisa saber que se a máquina quebrar, é comigo que ele tem que falar. Ele precisa saber disso. Se ele não souber disso, quais são as chances de dar certo essa brincadeira? Quase zero. Porque, ele pode deixar quebrada. 2, ele pode tentar consertar e causar um problema ainda maior. 3, ele pode resolver que nunca mais vai precisar lavar roupa, porque quando a roupa a máquina quebra, então é melhor não lavar roupa. Qualquer uma dessas opções é ruim. Mas ele também pode vir falar comigo no momento em que ele não precisa. Por exemplo, aqui em casa, acho que todo mundo é assim, se não é, gente, me desculpa, mas aqui em casa a gente separa as roupas por cor. Roupas coloridas, pretas, brancas e etc. Se o meu filho não sabe que essa atividade ele pode fazer sozinho, que ele pode separar as roupas pretas das brancas, das coloridas, e como ele tem que fazer isso, e como ele tem que usar a máquina de lavar, ele vai me chamar nessa hora. E eu não quero que ele me chame nessa hora, porque isso é muito simples para ele fazer, ele não precisa de mim. Mas se eu não avisar para ele que essa decisão é dele, ele vai continuar me chamando. Ficou claro, gente? No fim, somos todos, assim como o meu filho, que precisa saber a hora de pedir ajuda e a hora de se virar sozinho. Beleza? Falha de rotina. É o segundo ponto que muita gente falha, tá? Começa, mas não continua. Tem etapa demais, tem coisinha demais, depende da memória. Competir com urgência é um problema sério, muito sério de processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que uma urgência acontece, e pode acontecer, ela precisa virar um novo processo. Todo mundo precisa saber o que vai fazer da próxima vez que aquela urgência acontecer de novo. O que vai acontecer? É isso, gente.
No mundo tudo se repete. Se não acontece isso, se uma urgência não vira um processo, essa urgência fica cada vez maior, porque você vai resolvendo do jeito que dá. E aí você vai causando novos, maiores problemas. E o pior, essa urgência que não foi resolvida compete com o dia a dia da equipe. E aí você quer que a equipe dê conta de tudo. Mas cada hora aparece uma urgência nova, cada hora aparece um problema novo, cada hora aparece uma coisa que ela não estava preparada. Cada hora. Não dá, gente. A gente precisa entender que urgências podem acontecer, mas que elas não podem ficar se repetindo o tempo todo. Então, uma mesma urgência precisa ser sanada. É bem aquela do... A gente tem como prevenir o incêndio e a gente tem como apagar um incêndio. Previna o incêndio. Se você descobriu que aquele ponto é um ponto, um foco de incêndio, transforme aquilo num processo para que quando aconteça de novo, você não veja a casa caindo, pegando fogo tudo de novo. Rotina é teórica. Toda segunda-feira de manhã, por exemplo, a Chaves e Firmino, a gente implementou há algum tempo atrás, a Weekly. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, a equipe se reúne. Você vai ver até no Instagram deles, toda semana. A equipe se reúne. Isso é rotina, isso é processo. Toda segunda, 10 da manhã. Toda segunda, 10 da manhã. É uma loucura o negócio. Tá caótico. Alguém no grupo falou, opa, gente, hoje é segunda, tá chegando às 10 da manhã, a gente precisa sentar para conversar. E senta e conversa. Descobre, ajuda, ajusta. Isso é processo. Gatilho é um negócio muito interessante na rotina, porque às vezes a gente esquece que tem que repetir determinada coisa. Então, ter gatilho e sequência te ajuda com isso. Por exemplo, vou te dar da sua vida, tá? Te dar um exemplo da sua vida. Toda vez que você acorda, você escova o dente. Ponto. Qual o gatilho para escovar o dente? Acordar. Qual gatilho a sua equipe precisa? Qual gatilho você precisa para se lembrar de determinadas rotinas? Às vezes você só precisa de uma viradinha de chave, ó. Pessoal, todo dia 10 da manhã a gente vai se reunir. Putz, pode esquecer. Alguém pode marcar um negócio? Pra... Galera, todo dia a gente vai tomar o café e assim que acabar o café, a gente vai se reunir. Você criou um gatilho. E sequência, gente, nada mais é do que continuar, tá? Simples assim. Aí a gente vai para a falha de pessoas. A pessoa até recebeu a tarefa, mas ela não entendeu o contexto. Ela não recebeu treinamento, não recebeu recurso, ela não recebeu autonomia e ela não tem clareza do que ela tem que fazer. Sinceramente, do fundo do meu coração, o que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Ela sabe o que tem que fazer, o que ela sabe. Mas ela não sabe como, ela não sabe por quê, ela não tem recurso para fazer e ninguém treinou ela para fazer. O que vai acontecer? É uma falha, pô. E, gente, isso não é falha da pessoa. Isso é falha da liderança. Isso é falha da gestão. Isso é falha do empresário, da empresária. Se a tua equipe sabe, mas não tem como fazer, é culpa sua. Você tem que resolver, pô. Quem entrega recurso para a equipe não é a equipe. É a gestão. Voltando para o meu filho com a máquina de lavar. Marcelo, tem que lavar roupa toda segunda, quarta e sexta. Beleza? Beleza. Não tem máquina. Não, lava no tanquinho. Também não tem tanquinho. Não tem água, não tem sabão. O que o Marcelo vai fazer, gente? Você não tem como fazer nada. Ah, mas eu quero que esse espaço fique mais organizado. Legal. Como você quer que fique mais organizado? É com pasta que vai ficar mais organizado? Vai botar tudo em pasta? Vai botar tudo em gaveta? Ah, não, bota etiqueta. Tudo bem, não tem problema. Mas precisa ter o recurso. Precisa ter o treinamento. Precisa ter autonomia. A partir do momento que você diz para uma pessoa que ela tem que fazer determinada coisa, mas que ela não pode decidir nem os mínimos detalhes, você tira dela, com perdão da palavra, o tesão de fazer o negócio. Não tem engajamento que dure aí, não dura. Porque se ela não pode escolher se a etiqueta vai ser verde ou azul, e isso não faz a menor diferença para o teu negócio, meu filho, pelo amor de Deus, deixa essa pessoa escolher esse negócio. O que é para ela fazer, ela faz. O que é para você decidir, você decide.
Agora, aí a gente volta lá para a decisão, isso precisa estar muito claro. Quem pode decidir X, quem pode decidir Y. Por fim, a quarta falha de processo é revisão. Tirou nota 10 em tudo. Todo mundo sabe o que fazer, sabe como fazer, sabe quando fazer, a rotina está legal, mas ninguém revisa, ninguém olha para os números, ninguém olha. Aliás, ninguém olha para o qualitativo, ninguém olha para o quantitativo, número não resolve tudo, tá, gente? Número resolve uma boa parte do seu problema de revisão, mas não resolve tudo. Número, no geral, não tem contexto. A não ser que você tenha uma base de dados violenta, que é o que o Jefferson da Arnet Code vai ensinar a gente em breve aí. Se você não tiver essa base de dados que é capaz de você sentir o que a pessoa está sentindo, número não resolve tudo. Você precisa entender o contexto. É seu papel entender o contexto. Só que você precisa ter números, contexto, conversas, acompanhamento, indicadores, KPI, OKR, o nome que você quiser. Mas você precisa revisar. Você precisa entender se aquilo está fazendo sentido ainda. Ainda faz sentido manter dessa forma? Talvez no início da empresa fazia. Quantas e quantas vezes a gente não teve, sei lá, na nossa vida mesmo, uma coisa que a gente repete a vida inteira e chega um momento que você olha e fala, meu Deus, isso não faz mais sentido nenhum. O que eu estou fazendo aqui, gente? É só mudar. Aí não, na empresa não pode. Está escrito, está no POP, nunca mais eu posso mudar isso. Não faz sentido. Revisar também é estar aberto para mudanças. E se tem um trem que o empresário não gosta de fazer, é mudar o processinho bonitinho que ele fez lá em 1900 bolinha. Mesmo com tudo que já mudou de mundo, de equipe, de gestão, de tecnologia, etc., a gente não gosta de mudar, a gente quer que fique igual a gente criou lá no início. Mas, gente, sinceramente, a ausência de mudança mata negócios. A gente precisa se adaptar para isso. Mudar também é importante, mas mudar com contexto, avaliando, revisando, entendendo todo o contexto do negócio. Vou beber água enquanto vocês falam para mim o que vocês entenderam desse processos, por que processos não são seguidos? Me conta. O que pegou vocês aí? Coloca no chat. Onde é que está falhando mais aí? Ou não quer contar que está falhando, não? Fala que foi o colega. Ah, um amigo meu está falhando mais na rotina aqui. E aí, gente, fala comigo. Um tico de cada ainda? Não, Camila, fica tranquila. Fique tranquila, meu bem. Vai dar tudo certo. É isso aí. Adoramos mudança. Gente, a tribeira adora mudança. É bizarro o negócio. Gosta mesmo. Os meninos ficam tudo felizes. Me fala aí, gente. Onde é que pegou mais? Te pegou, né, Gabi? Tá tudo bem, acontece. Mais alguém, gente? Não? Tá todo mundo com medo de falar, né? Eu acho que o processo não é assim, por questões culturais. Tudo que a gente está falando aqui, Daniel, é formação e cultura. Quando a gente vai avaliar a cultura, tudo isso daqui envolve formação de cultura. Isabela, vejo que em alguns casos tem relação com a cultura, muito bom. Por mais que haja toda essa organização e esse mapeamento, se a gestão não é perfeita, o problema vai em todas as etapas. Perfeita, maravilhosa. É exatamente isso. Você e Daniel estão certíssimos. É por isso que esse papo é com gestão, é com empresário. Porque é muito fácil cutucar o teu funcionário, cutucar a tua equipe quando o processo não vai bem. É muito fácil essa parte. Mas você mesmo não forneceu, inclusive, o ambiente propício para a pessoa fazer o processo acontecer. Vou seguir, gostei do comentário de vocês, muito bom. Qual é o X da questão, pessoal? Como desenhar um processo que o time segue? Foi para isso que todo mundo veio aqui. Quando eu botei lá, time que entrega, não sei que, engajamento, todo mundo quer saber isso.
Como é que faz para ter um processo que o time segue? Primeiro, você precisa saber qual é a dor que você vai resolver. Pulo do gato aqui de novo, tá? Essa daqui não vai estar no slide, eu acho. Nem sei, acho que não. Você precisa parar de criar processo porque você acha que tem que ter processo. Você cria processo para resolver problemas. Você não cria processo porque eu acordei, vou criar um processo para colocar um quadro na parede. Não, você não precisa disso, você precisa resolver problema. Teu papel enquanto líder, enquanto gestão, enquanto empresário é resolver problemas. Então, você precisa descobrir qual é a dor e criar um processo que resolva essa dor. Você precisa criar um processo que diz para o teu funcionário, para a tua equipe, para você mesmo, onde começa e onde termina. É o tal do critério de pronto. Como todo mundo sabe que acabou, que realmente está entregue com qualidade. E como todo mundo sabe que começou? Quando é que começa um processo? Quando é que termina um processo? Vou dar um exemplo para vocês. Atendimento. Atendimento é um dos processos mais longos que se pode existir, porque ele tem muitas etapas, muitas variáveis. Quando a gente cria processo de atendimento, a gente tem que pensar em muita coisa. Mas o processo ele pode ser particionado, que é para ficar na cabeça da pessoa quando começa, quando termina. Atendimento é para sempre, gente. É contínuo. Qualquer oi que o teu cliente te mandar é atendimento. Então, se você criar um processo que não tem começo, não tem fim, o que vai acontecer com a tua equipe? Ela não vai saber em que momento ela tem que aplicar determinada regra, em que momento ela tem que tomar determinada decisão. Ela precisa entender que o atendimento comercial ainda é amplo, mas o pré-comercial, SDR, começa no primeiro contato e termina na marcação de reunião. Ponto. Acabou. Como é que eu sei que deu tudo certo? Quando a reunião está agendada com o closer ou com o empresário. Entendi. E o processo de avaliação de NPS, como é que funciona? Olha, em determinado momento, quando a gente fizer a entrega do cliente, um exemplo, quando a gente fizer a entrega do cliente, a gente manda o NPS, acompanha, tem que verificar se caiu, se não caiu. Como é que eu sei que acabou? Quando o NPS está lá, independente da nota. Quando o NPS está lá, está registrado, eu sei que acabou aquele processo. Terceiro, quem executa e quem ajuda a executar. A gente tem uma mania feia de botar tudo no colo de uma pessoa só. Por quê? Porque a gente aguenta. Empresário aguenta. Empresário olha e fala, não, eu resolvo. Não, eu faço. Não, tá tudo bem, deixa que eu faço. Aí, na hora de fazer o processo, a gente acha que todo mundo tem que ser igual a gente. Não tem. Não é todo mundo que tem que aguentar igual o empresário, o dono do negócio, o líder aguenta. Pelo contrário, porque senão seria todo mundo empresário, dono de negócio e líder. Não é. A sua equipe não tem que saber fazer tudo sozinha só porque você consegue. Só porque você consegue. Então, você precisa decidir quem executa aquela tarefa, aquele processo, e quem vai ajudar essa pessoa a executar. Talvez seja você, talvez seja outra pessoa da equipe. Está muito próximo aí do conceito de owner, dono, e backup de definição do processo. Beleza? Quem decide as regras e exceções? Para quem liga quando dá problema? Quem vai ter que chamar quando vai chamar? E como vai ser acompanhado? Como vai ser medido? Como é que eu sei que deu tudo certo? Esses são os 5 principais pontos que um processo, um desenho de processo. Fechado? Deu para entender? Me dá um joinha aí para ver se vocês não dormiram. Vai buscar o café, já falei. Ó, vou até beber o meu. Pronto. Eu gosto que é um povo tudo animado, gente. Maravilha. Processo bom começa onde mesmo, gente, que eu tinha falado? Com dor. Doeu, apertou, virou um problema aquilo ali, uma emergência, tem que apagar o fogo, tem que virar processo amanhã. Amanhã tem que todo mundo sentar, olhar e falar assim, opa, deu ruim aqui, hein? Deu ruim aqui, a labor é feita à base de café. Nossa, muito obrigada, Estela. Deu ruim aqui, eu tenho que corrigir. Como é que eu corrijo com o processo? Eu defino
qual é a regra que vai ser seguida. Em quanto tempo vai ser seguido e como. Alguns exemplos de dores, tá, pessoal? Cliente ficou sem retorno, a gente esqueceu do cliente. Ixi! Acho que ninguém viveu nunca isso aqui, amém. Amém, Senhor. Muito obrigada. Mas, às vezes acontece. O cliente ficou sem... É isso. Tá lá. Desceu no WhatsApp, nunca mais eu ouvi esse cliente. O que a gente tem que fazer? Criar para isso não acontecer mais. Venda... Peraí, que chegou mais uma pessoa. Segura aí, gente. Venda fechou sem a informação completa. Uma vez eu falei uma coisa dessas aí no Instagram, e, por favor, não confundam CRM com informação solta. CRM é dado que vai fazer seu negócio crescer. Se você sabe quem é seu cliente, o que ele gosta, quem fechou, por que fechou, quando fechou, que tipo de decisão ele tomou, que tipo de decisão ele não tomou, se você aprende isso, é só repetir. Aí vira processo. Mas processo precisa de dado. Então, se você tem uma venda fechada sem informação, o que você tem que fazer? Você tem que criar um processo para ter a informação. Financeiro precisa cobrar dado toda semana. Tá aí a Letícia gritando nos meus ouvidos aqui, tu não mandou lá a notinha da visita que você fez no cliente. Não mandei, esqueci. Por quê? Falta processo. Tem que resolver, pô. Entrega atrasou. Gente, entrega atrasou para tudo. Reúne todo mundo, senta. O que aconteceu, gente? E como é que a gente vai fazer para nunca mais acontecer? É isso. O dono tem que aprovar tudo. Isso é uma dor. Tudo passa por você, querido. Tudo. Você já montou lá o negócio, já está todo mundo, em teoria, sabendo o que deve fazer e tudo volta para você. Dor. Tem que resolver. E retrabalho. Gente, talvez de todos os que a gente falou aí, retrabalho seja o pior. Na minha opinião, retrabalho é a pior coisa que pode acontecer dentro de uma empresa. Se você deveria fazer uma coisa e daqui a 2 dias você tem que fazer essa coisa de novo, porque ela não foi bem feita, você perdeu dinheiro, perdeu energia, perdeu 2 dias de avanço na sua vida, na vida do seu negócio. Retrabalho é a pior coisa que pode acontecer com você. E como é que se corrige retrabalho? Com processo. Viu que está tendo muito retrabalho? Muita gente... Retrabalho nem sempre é uma pessoa fazendo a mesma coisa, tá, gente? Às vezes tem 2, 3 pessoas fazendo uma mesma coisa sem perceber. Quando uma só deveria fazer, rápido, correto, de uma vez só. Cuidado com o retrabalho. Aí, deixa eu falar uma coisa com vocês sobre dor. Assim como um processo ruim quebra uma empresa, de verdade, dor mal definida faz você ter um processo horroroso, ruim, sabe? Mas você precisa aprender a entender a dor, e isso é difícil. Deixei um exemplo aqui do que não é uma dor boa. Quero melhorar o atendimento. Vai, quantas vezes você pensou isso? Acordou e falou assim, preciso melhorar o atendimento, preciso melhorar a entrega, preciso melhorar o administrativo. O que isso quer dizer? No fim mesmo, assim, no fim do dia, o que isso quer dizer? Nada. Melhorar. Todo mundo quer melhorar, pô. Eu quero melhorar, você quer melhorar, teus amigos, tua mãe, todo mundo quer melhorar. Isso não quer dizer nada. Agora, eu quero garantir que todo cliente receba retorno em até 24 horas. Olha só a diferença. Todo cliente precisa receber retorno em 24 horas e eu preciso ter o registro do andamento. Isso é uma dor boa que você consegue criar um processo para resolver. Nath, quero chegar na minha meta de venda. Parabéns, todo mundo quer ultrapassar, chegar, mas isso tá vago. Quero vender muito. Eu também. Vago. Quero vender 20% a mais por mês durante o ano. No segundo ano, eu quero vender 30% a mais por mês. Pronto. Isso é uma dor que você precisa resolver com o processo. A Isabela me perguntou, Nath, existe diferença no tamanho da empresa para aplicar essa metodologia ou é possível em qualquer porte? Eu amo você, Isabela. Muito obrigada por essa pergunta. É possível em qualquer porte. Alguns anos atrás, quando eu comecei a ideia da R360, que nem tinha esse nome ainda, eu comecei a desenhar os meus processos de atendimento.
Só eu, era só eu. A Letícia nem tinha entrado como sócia ainda. Quando a Letícia entrou, sócia, só 2 pessoas por enquanto. Lê, tá aqui, ó. Isso daqui foi o que eu desenhei. Vamos discutir? Vamos ver se faz sentido? Faz. Opa, isso aqui não, isso aqui faz. Vou fazer desse jeito. Pá. Opa, revisão. Revisei. Deu tudo certo. Entrou mais uma pessoa. Epa, agora vamos lá. Mais uma. Ó, tem que seguir esse padrão, hein? Ih, ó, não tá dando para seguir esse padrão aqui, não. Beleza, vamos revisar, vamos fazer próximo. Então, sim, Isabela, qualquer porte de empresa pode seguir essa metodologia, porque não tem a ver com ter funcionário, tá? Tem a ver com preparar a sua empresa para crescer. Ponto. Ah, eu quero daqui a 2 anos ter 5 funcionários. Meu querido, comece a padronizar seus processos hoje. Para quando essas 5 pessoas chegarem, está tudo certo. Inclusive, eu diria que se você tem poucas pessoas na equipe, ou é só você na equipe, esse é o melhor momento para fazer isso. É mais fácil fazer agora do que fazer quando a sua empresa já estiver grande. Porque aí você vai ter que rebolar um pouquinho para conseguir trocar o pneu com o carro andando. Dá para fazer? Óbvio que dá. Mas no início é mais fácil de fazer. Te respondi, Isabela? Me dá um ok aí. Pronto. Maravilha. Dor. Um exemplo aqui, tá, gente? De como eu resolveria a dor do cliente que fica sem retorno. Aqui é muito básico, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Um processo mínimo. Toda solicitação entra por um determinado canal. Pronto, então, pessoal, para a gente não correr o risco de o cliente ficar sem resposta, a gente agora só recebe notificação de suporte via WhatsApp, tá? Notifica todos os clientes, fala com eles que a partir de hoje, só via WhatsApp. Pronto, resolvi um ponto, canal. Responsável registra a solicitação. Cara, abriu o WhatsApp, tem lá uma mensagem, eu tenho que registrar. Tem que ficar essa cabeça das pessoas. Terceiro, cliente recebe a confirmação do recebimento. Aí você já resolve o problema dele ficar solto lá, tá? Opa, abriu o WhatsApp, tem uma notificação de necessidade de suporte. Cliente, recebi sua informação aqui, tá? Recebi, estou avaliando, em breve eu te retorno. Calma aí. Aí o responsável vai lá e classifica a urgência. Não, é um problema relativamente tranquilo, ele pode esperar um pouco, a gente responde ele em, sei lá, 2, 3, 10 horas. Não, gente, é urgente, vamos parar o time e vamos resolver. Quem é responsável por isso? Quem teve o primeiro contato, quem registrou a solicitação. Quinto, essa pessoa que definiu o nível de urgência já define qual é o prazo de resposta. Pessoal, se a gente não responder esse cara hoje, já era, perdemos o contrato. Alguém para o que está fazendo aí, vamos resolver isso. Beleza? Prazo de resposta. Temos 2 horas para responder ele, e é isso, ponto final. Por quê? Porque é essa pessoa que tem essa decisão, independente de quem esteja no processo. A decisão é de alguém. Sexto, pendências são revisadas diariamente. Se eu estou registrando, no fim do dia, eu posso dar uma geral. Fala assim, opa, aqui, ó, ficou faltando esse. Putz, ficou faltando esse daqui também. Na hora, antes de terminar, antes de encerrar meu expediente, ô fulano, tudo bem? Olha, a gente não conseguiu te responder hoje, mas a sua solicitação de suporte foi classificada e amanhã, no primeiro horário, a gente te responde. É o mínimo que a gente faz. Sétimo, casos fora do prazo são escalados. Ó, a Isabela, que está aqui o nome aqui na minha frente, Isabela, toda vez que a gente não souber o que fazer, não souber qual prazo dá para aquele problema para o cliente, a gente vai te ligar para você resolver. Beleza? Beleza, pronto. Acabou. Chegou um cliente aqui falando que está vindo aqui me bater. Isabela, isso não está aqui, ó. Não tem nada sobre isso. Eu estou te ligando para saber o que eu tenho que fazer. Fecha a loja, não fecha, falo com ele, não falo, você vai vir aqui. O que você decide? Porque essa decisão é sua. As outras decisões que eram minhas, eu já tomei. Chegou num ponto que eu não tomo mais a decisão, é contigo. Faz sentido? Fala comigo aí. Muito bem. O que esse processo mínimo tem, gente? Mínimo. Etapas claras, certinho ali. Início e fim. Não tem bagunça, eu começo aqui, eu termino aqui. Responsáveis e prazos, regras de escala, quando eu subo.
e um acompanhamento facilitado. Tá fácil de olhar. Tu olha e fala, beleza, eu sei o que tem que fazer. Tem 7 passos, eu estou no 4. Pronto. É para ser simples, tá, gente? Processo é para ser simples. É processo que você quer que seja executado é para ser simples. Existe uma diferença. E aí, deu para entender essa parte? Todo mundo entendeu mais ou menos como funciona até aqui? Dúvidas até aqui? Eu acho muito massa, porque a Tribeira coloca logo 75 joinhas. Tô adorando. Muito bom. Essa dor é muito presente na sua empresa, Patrícia? Muito por administração do próprio tempo. É que assim, agora eu vou fazer um parênteses, tá, gente? Tanto para empresas, quanto para empresas, quanto para ultrapresas, não importa. Gerenciamento de tempo passa por organização. Não dá mesmo para você ter um bom gerenciamento de tempo se você não tiver uma organização clara do que você vai fazer naquele dia, se você não tiver prazos bem definidos e se você não tiver clareza do que você tem que dar prioridade. E dar prioridade talvez seja o nosso trabalho mais importante enquanto empresários e líderes, tá? Vão aparecer 75 leões. Você só consegue matar um. Escolha esse um, qual é ele? Se você não conseguir fazer isso, já era. Aí você vai ser morta pelos outros 74, porque você escolheu errado. Então, a gente precisa priorizar, organizar, ter prazos próprios. Eu quero fazer essas 7 coisas hoje, ok. Maravilha. A primeira não pode passar de meia hora. É absurdo se ela passar de meia hora. Não pode. Eu consigo fazer em 15, meia hora para tudo dar errado. Tá bom, meia hora. Ah, deu 45 minutos. Gente, tem alguma coisa errada. Preciso parar e rever, então, a minha organização de vida. E aí, Patrícia, nem é necessariamente para você. É uma coisa que acontece com frequência. A gente trabalha, chega no fim do dia, parece que não fez muita coisa. Passa por organização, passa por priorização e por gestão de prazo. Fechou? O que precisa estar explícito para o seu time? O que o seu time precisa bater o olho e saber? Gatilho, quando começa? Quando aquilo começa? Quando começa? Como que eu sei que eu tenho que iniciar um processo de SDR? Quando o lead chega no WhatsApp. Pronto. Lead frio chegou no WhatsApp. Começou o processo de SDR. Se não tem isso, você já quebrou todo o resto, tá? Entrada. Que informações, olha só, que informações, dados, recursos, etc., você precisa para executar isso aqui? Para executar todo o resto do processo. Que informações, dados e recursos a sua equipe precisa para executar aquele processo? Exemplo, vou voltar para o Marcelinho. Marcelo está lá. Acabou o sabão. Beleza. Ele vai olhar e falar, o que eu preciso para lavar roupa toda vez que eu for lavar roupa? Sabão, amaciante, Vênus, máquina de lavar. Tenho tudo? Não tenho. Faltou o sabão. Opa, então eu não posso começar a lavar. Se faltou alguma coisa, eu não posso começar. E se faltou recurso, quem é responsável? Gestão, liderança, empresário. Tem pode correr, não. É contigo, agora é tudo. Beleza? Responsável, quem conduz aquilo. É o executor, quem faz acontecer. Beleza? Ah, quem tiver disponível faz. Para com isso. Não, para com isso. Quem tiver disponível não é bom. Ah, e qualquer um que tiver aí disponível, passa a atender o telefone aqui. Não, vai dar errado, gente. Fulano, você é o responsável por atender todos os telefones, todos os telefonemas. Ciclano, se fulano estiver indisponível, você cobre ele, tá? Ponto. Resolvido. Prazo. Em quanto tempo ou até quando? Você tem que atender o telefone até a terceira tocada, até a segunda. Você pode deixar tocar e depois retornar. Ou você, no final do dia, vai ligar para todo mundo que chamou. E aí?
Qual é o prazo para resolver aquilo? Critério. Critério é uma das coisas mais importantes, com certeza uma das coisas mais importantes do que precisa ficar explícito para o seu time. Critério é como eu posso decidir. Se eu não tiver o sabão, o que eu tenho que fazer? Se eu atendi o telefone e a ligação caiu, o que eu posso fazer? Essa decisão eu posso tomar ou eu não posso tomar? Eu devo ligar de volta ou eu devo pedir a alguém para me autorizar a ligar de volta? Isso é critério. Deu para entender? Me dá um joinha aí se vocês conseguirem entender. Ótimo. Perfeito. Exceção. É o que a gente falou. Quando escalar, máquina quebrou. Máquina quebrou, preciso de ajuda. O telefone quebrou, preciso de ajuda. O cliente ligou e está me xingando. Isso não estava padronizado, eu não sei o que fazer. Preciso de ajuda. Com quem eu falo? E quando eu posso falar? E quais situações? Em quais situações eu devo chamar essa pessoa? Por quê? Porque senão tudo vira exceção, tá? Tem que cuidar com isso. A exceção precisa estar bem mapeado, porque senão tudo vira exceção. Registro. Como vai ficar guardado onde? Como eu descubro o que eu tenho que fazer, onde eu registro o que eu fiz e como eu faço para consultar o que já foi feito. Isso é registro. E revisão a gente já falou, quem acompanha e como acompanha. Aí a Estela, da Escola de Escrita Unisciência, maravilhosa, disse, eu tinha muito disso, colocava o mais difícil na frente, parecia que não fazia nada. Inverter a ordem foi essencial. Vou dar um parênteses aqui para vocês de uma coisa que eu faço na minha vida, tá? Tudo que pode ser resolvido em 2 minutos tem que ser resolvido agora. Ponto final. Já te explico, eu acho que é a Manu, já te explico, Manu. Só fazendo esse parênteses com relação aí ao que a Estela falou, tudo que pode ser resolvido em 2 minutos faz agora, porque às vezes você para 2 minutos rolando feed, tá? Foi assim, né, Estela? Às vezes você passa 2 minutos rolando feed, às vezes você passa 2 minutos, sei lá, moscando, olhando para o teto, às vezes você passa 2 minutos, não sei, fazendo qualquer coisa que é completamente irrelevante para a sua vida. Tenha o seu tempo de descanso, não é isso que eu estou falando, tá? Descanse. Mas se você pode fazer algo em 2 minutos, faça. Ponto final. Beleza? Qual é a próxima coisa que você vai fazer depois que você fez tudo que dura 2 minutos? O sapo. Tem um sapo para engolir, engole de uma vez, gente. Qualquer coisa que vier depois, é tranquilo. Fiz lá, tudinho de 2 minutos. Olhei um monte de porcariazinha que eu tô deixando há semanas ali, que eu tô ali, só ocupando a minha mente. Destrói isso e depois engole o sapo. Aí, meu filho, pode vir qualquer coisa que você engole também. Vai ser tranquilo. Manu, foi do Manu. Foi, porque tá escrito Tribeiro, acho que foi Manu. O que significa quando escalar em exceção? Escalar a decisão. Então, quando subir de decisão. Por exemplo, digamos que a gente tem estagiários, gestores, sócios, ok? Numa exceção, vão ter coisas que os estagiários podem resolver, aí escalou. Os coordenadores, os gestores podem resolver, escalou de novo. Só os sócios podem resolver. Essa escalada, quando escalar e como escalar, é que precisa estar documentado. Porque senão toda hora vão te pedir a mesma coisa. Toda hora vai todo mundo falar com você. Ah, e isso? Ah, e aquilo? Não faz o menor sentido. Só tem que chegar em determinado nível o que realmente precisa chegar nesse nível. Senão vira bagunça. Fechou? Te respondi? Maravilha. Com coraçõezinhos e tudo. Pessoal, um erro que a gente comete, já estamos chegando no final, mas um erro que a gente comete muito. Engajamento não nasce da cobrança. Não adianta cobrar, tá? O time engaja quando entende o problema, quando vê sentido, quando tem condições, recursos de executar e quando percebe consequência justa. Deixa eu explicar um negócio para você aqui. A pessoa errou, tudo certo. Corrige, conversa. Alguns erros merecem, de forma justa e correta, consequência. E tá tudo bem.
Não é excesso, não é maluquice, não é gritaria, não é ameaça, não é nada disso. É chamar a pessoa e falar, meu bem, aqui, esse problema aqui não pode acontecer. Se acontecer, a gente tem X consequência. E aí eu não tenho o que fazer. Essa é a regra. Pronto, a pessoa entendeu. A pessoa entendeu. Ela vai olhar para aquilo ali diferente. Agora, se você fica em cima dela assim, ó, não quebra esse negócio aí não, hein? Ó, quebra não, hein? Se quebrar, você vai pagar. Ó, você vai pagar, hein? Se você quebrar dois, eu vou te demitir. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar irritada, desmotivada, frustrada e não vai entregar o que você precisa. É simples assim. Tua equipe precisa entender a consequência que existe? Sim. Precisa entender o porquê, como a Isabela falou. O que, como e porquê? Sim. Não é tudo óbvio. Muito, muito bom apontamento, Isabela. Não é tudo óbvio. Inclusive, o que mais parece óbvio para você, provavelmente não é óbvio para a sua equipe. Com quase 100% de certeza. Se você olha e fala, nossa, isso é muito fácil, muito tranquilo, muito óbvio, chama todo mundo e explica, porque pode ser que não seja. Não para todo o resto da sua equipe. Agora, se a equipe entendeu tudo isso, sabe o que pode acontecer com determinados erros, tá tudo bem, gente. Ela vai entender, inclusive, se você tiver que tomar uma decisão mais rígida, ela vai entender. Porque ela foi avisada daquilo. Ela foi comunicada, ela participou do processo de entendimento daquilo. Agora, se você for só o carrasca, que chega lá e fala, você é louco, quebrou o computador, tá demitido, você é louco, pronto, você vai perder a tua equipe inteira. Inteira. E aí, não vale a pena, tá? Porque sem a equipe você não faz nada. Nada. Não faz nada. E se você ainda é empresa e está pensando em crescer, é agora que você tem que colocar isso na tua cabeça. Já já você vai ter que contratar alguém. Na hora de contratar, você precisa entender que sem essa equipe, zero missão. Você não é nada. Ou melhor, você é só do seu tamanho. Eu já falei isso algumas vezes. A empresa não pode ser do seu tamanho. A empresa tem que ser maior do que você. E para ela ser maior do que você, você precisa de outras pessoas. E para manter essas pessoas, as que precisam ser mantidas, tá, pessoal? Nem todo mundo tem que ser mantido mesmo, não. Mas para manter as que precisam ser mantidas, você precisa ter muito jogo de cintura, sim. E é isso. Vamos lá. Como comunicar o processo e ou a mudança? Talvez seja um ponto bem difícil para todo mundo, né? O que eu faço, tá? Chama todo mundo. Senta com todo mundo. Pessoal, a partir de hoje a gente vai mudar X coisa para resolver o problema tal. É isso. A gente tem um problema, precisa resolver, a gente vai mudar. Isso importa Y e Z para o cliente, para o time, para a empresa. A gente vai mudar isso, isso e isso na rotina. A gente ganha isso daqui a gente está perdendo. Acontece sim, é normal, tá tudo bem. Ah, todo mundo chegava 9 horas da manhã, era confortável para todo mundo, a gente percebeu que tem uma questão no atendimento que precisa chegar às 8. Pronto, vai chegar às 8. Ah, todo mundo está feliz? É ganho? Não, não é ganho. Pô. Todo mundo queria chegar às 9, mas vai chegar às 8, porque a empresa precisa daquilo, o time precisa daquilo, o cliente precisa daquilo, mas tem que ser transparente. A gente também tem que aprender a comunicar quem faz o quê, quando e com que recurso. Estou batendo muito nessa coisa do recurso, que é para vocês entenderem que recurso não é responsabilidade do time, é sua. Você provê o recurso. Ponto. O que será acompanhado e como? Inclusive, assim, galera, então, olha só, hoje, a partir de amanhã, a gente vai ter que começar a trabalhar às 8 da manhã e a gente vai implementar um controle de ponto lá com a site de tecnologia, porque a gente precisa fazer isso acontecer. Então, a partir de hoje, quem tiver 3 atrasos no mês vai sofrer uma consequência, a gente vai dar uma advertência, porque a gente tem uma necessidade na empresa e ponto final. Tá tudo bem. Explicou. Você não pode fazer isso sem explicar. Você não pode fazer isso sem conversar com a sua equipe. E aí, por fim, quando vamos revisar, então, ó, galera, uma vez por mês a gente vai sentar com todo mundo e verificar a folha de pontos para ver se todo mundo chegou no horário, tá? E como é que será essa cobrança? Olha, se você tiver tido 4 atrasos, 5 atrasos, realmente a gente não vai ter como, vai ser uma suspensão, beleza? Tudo certo? Todo mundo entendido? Foi, maravilha.
Parece difícil, parece chato, parece estressante, mas é necessário, pô. Não tem criança aqui. Não tem criança trabalhando contigo, é todo mundo adulto. Então, se é todo mundo adulto, ser transparente é a melhor opção que você tem. Tá fazendo sentido para vocês? Dúvidas até aqui? São muitos, muitos joinhas. Eu adoro que vocês alimentam meu ego. Muito obrigada, gente. Onde é que muita gente erra, menos você? Eu já falei, né? Aqui ninguém erra. Tá todo mundo aqui, top de linha. A liderança cria o processo, explica uma vez, espera a adesão imediata, que você acha que todo mundo é óbvio, né? O pessoal vai lá do ZT e fala assim, não, beleza, entendi tudo, amanhã tá pronto. Não é assim. E aí você vai lá, a pessoa não faz, tá? Não deu certo, deu errado. Aí você interpreta como resistência. Não fez porque não quis. Acho, inclusive, um absurdo. Estou pensando até em demitir. Pausa dramática para você pensar em quando você disse isso. Nem sempre a pessoa está criando resistência. Às vezes ela tem um tempo maior para entender, absorver e replicar aquele processo, tá? Às vezes é só isso. Às vezes é só isso aí. Às vezes é só a pessoa que está no ritmo diferente do seu e está tudo bem. O que a gente não pode esquecer? Que processo novo precisa de implantação. Não é entregar um papel na mão da pessoa e falar, vá, que Deus te abençoe. Não é. Não é assim. Implantação exige repetição. Repetição exige acompanhamento. E acompanhamento? Ajuste. Aí você volta. Depois que você ajustar, vira um processo semi-novo. Aí você faz de novo a implantação. Implantação repete, repete, acompanha, acompanha, ajusta. Até quando, Nath? Uai, sempre. Até quando Deus quiser. E é isso. Processo é isso. Nath, não quero fazer isso. Contrata alguém para fazer, bota um líder na sua equipe para fazer, chama uma empresa de fora para fazer para você, mas se você não fizer isso, você não repetir processos eternamente, você vai ter problema. Porque uma hora alguém vai esquecer, uma hora alguém vai falhar, uma hora uma pessoa vai sair, outra vai entrar, e você vai ter que reexplicar tudo de novo, aí você vai se perder. Então, se o processo tiver continuidade, inclusive de ajuste, você consegue fazer ele acontecer da forma como a empresa precisa, não como você ou o time precisa, como a empresa precisa. E aí entra o ciclo PDCA, que é uma das coisas que eu não coloquei em slide, mas que sugiro que quem não conhece, conheça. Inclusive, o pessoal da Tribera andou brigando comigo por causa dos termos. Eu lembrei disso. Mas eu já estou colocando aqui. Pesquisem, PDCA. Plan, Do, Check, Act. Você cria ciclos circulares e recorrentes para o resto da sua vida empresarial, de planejar, planejar, executar, checar, corrigir, planejar, executar, checar, corrigir, planejar, para sempre. Qual é esse tamanho do ciclo, Nath? 3 meses? Vai depender da sua empresa. 6 meses? 1 ano? Tem que avaliar. Depende dos processos que você tem. Mas se você consegue implementar, tem um nome em português, Manu, melhoria contínua. É até mais bonitinho. Melhoria contínua. Se você consegue implementar melhoria contínua nos seus processos, você vai voar. É simples assim. Só não pode parar. Não desiste. É chato no início, mas vai valer a pena. Processo precisa de adaptação. Olha, eu repeti. Que adaptação é essa, gente? Semana 1, explicar e testar. Aqui é um exemplo, tá? Semana 2, acompanhar diariamente. Ali, todo dia, gente, deu tudo certo, como é que tá? Pá, tudo certinho, conseguiu? Precisa de ajuda? Não, tá? Maravilha. Semana 3, corrigir o atrito. Opa! Travou aqui. Travou, tem que corrigir. É na semana 3 que você vai corrigir. Semana 4, dando certo aqui, virou padrão. Consolida a rotina.
Nath, 4 semanas vai ser igual para todo mundo? Não vai, tá? Tem processo que você implanta em 4, tem processo que você implanta em 1 ano. Vai depender. Vai depender, inclusive, da complexidade, da variabilidade das exceções, inclusive. O ciclo é testar, executar, medir e corrigir. E documentar. Não pode esquecer de documentar. Documentar, inclusive, que dá errado. Outro dia, acho que eu estava conversando com o pessoal da Libre. E eu falei, cria um repositório de problema. Deu problema no dia 1. Escreve lá, esse problema eu vou resolver desse jeito. Opa, amanhã aconteceu outro problema. Opa, aqui, ó. Se apagar a luz sozinha, tem que fazer isso aqui. Terceiro problema. No final de 50 dias, se você tiver 20 problemas, aqueles 20 você não repete mais. Tua equipe não repete mais. Porque tem onde visualizar, tem onde encontrar aquele problema e uma solução para ele. Como assim corrigir atrito? Ô, Manu, quando a gente fala de atrito, a gente fala do que travou mesmo. Travou alguma coisa. Corrige para conseguir seguir. Porque senão você vai ficar travando ali para sempre. Teve um atrito de agenda, teve um atrito com o cliente, teve um atrito na sequência lógica do processo. Qualquer tipo de trava, por menor que seja, precisa ser corrigido num período de adaptação. Te respondi? Maravilha! Muito bom! Diga slide, tira print dessa. Tira print. Ai! Ai! Ó! Processo bom depende de pessoas, decisão, rotina e revisão. Até rima. Isso daí foi calculado. Até rima. Que é para você falar assim, ih, esqueci, não esqueceu nada. Pessoas, decisão, rotina e revisão. Beleza? Segundo, escuta quem vive no processo antes de desenhar. Se você desenhar um processo que você não vive, ouça o que eu estou dizendo. Se você tentar desenhar um processo que você não vive, você não vai encontrar as exceções que você precisa e você vai montar, em quase 100% das vezes, um processo que não é possível executar. Porque não é você que vive, não é você que faz. Não adianta. Imagina uma pessoa de 1,59 m de altura, alô Camila, alô Natália. Não é bullying. Não é bullying. Mas imagina uma pessoa de 1,59 m de altura construindo uma cozinha, tá? Só que ela não vai cozinhar naquela cozinha. Aí ela faz uma bancada para ela. Fechado? Aí ela vai lá e contrata uma cozinheira que tem 1,82 m. Como é que vai acontecer isso aí? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai conseguir cozinhar, pô. No primeiro feijão que ela tiver que colocar lá na cozinha, a coluna dela foi para o espaço, porque ela vai ter que ficar abaixada. Quem vive o processo ajuda a desenhar o processo. É a melhor forma de fazer isso. Nath, eu estou sozinha, então faz. Quando alguém chegar para executar, você revisa junto com essa pessoa. Nath, hoje só eu que faço. Não tem problema, desenha do jeito que você faz, porque você que está executando. Daqui a pouco, chegou essa pessoa que em nome de Jesus vai chegar para te ajudar, você chama ela, senta, ó, vamos revisar o que você vai fazer. Isso daqui faz sentido? Você consegue fazer? Pronto. Defina quem tem a palavra final. Ó, isso aqui é papo de maluco, tá? Aqui é papo de doido aqui. Porque preste atenção. Muito cacique para pouco índio dá problema, gente. Dá problema. Muita gente mandando, muita gente... Já era. Processo de atendimento comercial. Quem manda aqui, na R360, é a Nath. Ponto. Letícia, Nath, não dá para fazer isso por causa disso. Tudo bem. Entendo, respeito, te ouvi, mas a decisão é essa. Aí a Letícia lá, ó, do financeiro, me quebra logo. Tá bom. Mas quem bate martelo de financeiro é a Letícia. Então, se a Letícia falar, não vai fazer porque não tem orçamento, ou porque eu não estou afim, acabou. Não vai fazer. E é isso, simples assim. Alguém
precisa ter a palavra final em cada um dos processos, principalmente dos processos críticos que tem na sua empresa. Não adianta, eu tenho 3 sócios, tenho 10 sócios aqui, gente. Aí cada um fala um pouquinho aqui, a gente vê o que dá para fazer. Não existe isso. Pode esquecer isso. Alguém tem que dar a palavra final. Não jogar decisão estratégica para o executor. Pelo amor de Deus, gente. Não é a tua equipe que tem que tomar determinadas decisões, não. Assume a responsabilidade. Bate no peito. Se errar, tá bom. Errou, faz parte. Pô. Segue, próximo. Mas a tua decisão, a decisão estratégica, a decisão que bota o negócio para frente, que vira o ponteiro, é sua. Não é do executor. Faz o que você achar melhor. Não faz, pô. Não. Para o que você está fazendo. Pensa. Nossa, decisão estratégica. Será que a gente deve vender para B2B ou para B2C? Isso é decisão estratégica. Isso pode mudar o teu negócio. Aí você chama a pessoa do teu comercial e fala, não, pode fazer. Escolhe aí o que você achar melhor. Não. É teu negócio, pô. Tenha brio. Resolva. Documente no padrão. Esse daqui é um baita de um pulo do gato. Tá? Documenta no padrão. Cria um bloco, fluxograma, o que você quiser. Mas usa na rotina o que funciona. Teu funcionário não consegue ler o POP? Não dá o POP. Passamos por isso recentemente com a empresa que a gente atende. Funcionário não lê POP. Não lê, pô. Não adianta, não consegue. Bate aquele negócio lá no meio da correria e não consegue ler o POP. Sabe o que ele usa? Chat GPT. Tudo que vai chat GPT. O que é que eu faço aqui? Como é que eu faço isso? Como é que a gente fez? Subiu os processos no chat GPT, criou um agente que não pesquisa online. Olha só que massa. Criamos um agente que não pesquisa online, só pesquisa no próprio documento da empresa, e aí toda vez que essa pessoa tem dúvida, ela pergunta. Eu usei uma ferramenta que funciona. Pode estar lindo no papel. Se não funciona, não serve. Tá bom? Testa, acompanha e ajusta antes de tratar como padrão. Primeiro tem que dar errado um pouquinho. Só um pouquinho. Primeiro tem que dar errado. Aí quando você vê o que deu errado, você pegou ali a maior parte das exceções, não tenta pegar 100%, é impossível. Mas pegou 80% ali, o seu Pareto, cara, beleza, acho que a gente agora cobriu 80% das possibilidades de erro. Pronto. Aquele é o padrão. Pronto. Mas e os outros 20? Administra. Faz parte da vida. O problema vai acontecer. Agora, aqueles 80 você cobriu. Então, a chance de dar erro é muito pequena. Beleza? Todo mundo entendeu? Hora das dúvidas. Hora das dúvidas! Eu nem lembro se tem mais slide. Deixa eu ver. Ou se já é... já é coisa boa já. Só é bom. Primeiro, pessoal, eu queria entender se vocês conseguiram entender o que a gente trouxe até aqui, se tem dúvidas sobre o que a gente conversou, se alguma coisa que eu falei aqui pareceu maluquice para vocês, esse é o momento da gente conversar um pouquinho. Inclusive, pode abrir o microfone, tá? Queria muito ouvir vocês mesmo nesse momento. Pode abrir o microfone, eles? Pode, né? Top. Manu, fala com o microfone aberto. Bora, gente, fala comigo aí que eu quero ver vocês. Boa noite, Nath. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, Estela, por favor, fica à vontade, eu vou na próxima. Não, obrigada mesmo. Enquanto você foi falando, Nath, eu fui me lembrando de tudo que eu aprendi de gestão com você de agosto do ano passado para cá. Porque muito que você trouxe hoje foi o que você me obrigou a implementar na minha empresa. Porque foi uma obrigação. Ela falou, você vai fazer. E, assim, ainda bem que você falou, você vai fazer, porque foi isso que fez a escola de escrita atender mais de 80 alunos no primeiro semestre desse ano. Né? Então, vale muito a pena pegar todos os pontos que você trouxe, todas essas dicas que você trouxe, colocar elas num papel
e ir definindo por tópicos, sabe? Hoje eu vou fazer isso daqui, eu vou definir isso daqui eu vou fazer a partir de depois de amanhã, porque daí eu já vou ter terminado esse processo. Realmente vale muito a pena. E assim, eu estou no momento de escrever os processos, de renovar os processos, né? Porque agora tem time, não sou só eu. Então, eu estou nesse momento de redesenhar os processos. Sei que vai dar um trabalho do caramba fazer isso, mas assim. Olha, você está muito bem assessorada, está tudo certo. Eu ia falar isso nesse exato momento, mas eu sei que eu não estou sozinha, estou muito bem assessorada, então eu fico muito feliz de estar passando por esse momento. Top, muito Obrigada, bom. Pô, Estela, obrigada. muito legal te ouvir, muito mesmo. Muito obrigada. Imagina. Diga, Isa. Cara, eu quero te agradecer de coração, porque assim, ó, eu trabalho em ambiente corporativo há mais de 16 anos. E desenhar processo, mapeamento de processo, para mim, sempre foi um bicho de. Não era de 7 cabeças, era de 20 cabeças. Eram todos esses leões que você trouxe. Oh, meu Deus. De verdade. E assim, as pessoas, elas dificultam uma coisa que é para ser muito simples. E assim, eu tenho começado um negócio, né, meu, independente Parabéns. da empresa onde eu estou. E eu tinha muita dificuldade de desenhar. Então, assim, hoje, para mim, ficou claro como que eu Que consigo massa. fazer os meus processos, trabalhar os meus processos dentro da empresa em que eu estou. Eu agora realmente vou conseguir mapear os meus processos e Estou muito feliz. vou de Muito bom. verdade, não, de verdade, assim, ó, eu não vou mentir para você, não é desmerecendo. Eu tenho uma área de governança e compliance dentro da empresa que mais me dificultou do que me facilitou. E você me trouxe muito mais facilidade para poder estruturar os 8 processos de trabalho que eu tenho que trabalhar com a minha equipe, do que a forma como a gente estava trabalhando e a gente não estava conseguindo definir, sabe? Cara, eu estou Então, muito feliz. assim, a gente não precisa dificultar o que é para ser simples e para poder fazer com que as coisas realmente andem. Então, assim, obrigada, de verdade. Exatamente. Foi o melhor investimento que eu fiz, tanto Fico pro muito feliz. corporativo como pro que eu quero desenvolver daqui para frente. Que baita depoimento que vocês estão me dando, gente. Eu sou chorona, vocês podem parar com isso, por favor? Eu fico feliz, Isa, porque já estou aqui super intimidade, né? Minha best friend de sempre. Mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu também venho do mundo corporativo, né? E sempre foi muito difícil. Eu aprendi a técnica difícil para depois aprender a técnica fácil, a facilitada. E aí eu descobri ao longo da vida, Isabela, que a facilitada surte mais efeito. E aí é essa que eu ensino. É isso. O simples facilita para a gente poder fazer bem feito. Você não precisa complicar. Facilita. Exatamente isso. Exatamente isso. Muito obrigada, viu? Camila, eu vi você levantando a mãozinha. Depois abaixou. Não, eu não levantei, não, eu dei uma palminha. Então tá Mas bom. eu passo as palavras de todo mundo aí, as minhas. Maravilha. Pessoal, alguma dúvida? Me usem. Estou aqui. O André está agitado conversando lá com a Manu, que eu tô vendo. Nenhuma dúvida, gente. Aula boa mesmo, então, hein? Que ninguém ficou com dúvida, o trem foi bom, hein? Deixa eu contar para vocês. Tem certificado do Simpla, beleza? Quem se inscreveu pelo Simpla vai pega lá nos meus ingressos, eu acho que recebe também por e-mail, bem bonitinho e tal. E eu vou mandar para vocês depois também por e-mail essa apresentação, que aí fica na mão de vocês. Jonatas, meu amigo, por favor, quero muito te ouvir. Oi, Natália, tudo bem? Boa noite, Tudo prazer. bom? Boa. Ó, eu vou te falar uma coisa. Você está perguntando sobre dúvidas aí o tempo todo. Você é uma pessoa tão didática que, enfim, cara, não dá para ter dúvida. Essa que é a verdade.
É porque, assim, tudo que Eu você está agradeço falando, muito. os seus exemplos são muito assertivos, né? Gostei muito do exemplo aí da máquina de lavar com o teu filho. É simples, simples, mas fica possivelmente aplicado aí dentro das organizações, né? Eu sou administrador de Perfeito. empresas, advogado Que legal. enfim, eu vivo essa loucura, sabe? Todos os dias, né? De processos, pessoas, rotinas, né? A gente precisa se reinventar, eu preciso escalonar muita coisa, tem coisa que cai para mim, eu resolvo, tem coisa que eu preciso escalonar, e nesse momento de Exato. escalonar e se jogar para cima, a gente tem muitos problemas aí com deadline, com, enfim, uma série de Sim, problemas, nossa. porque a gente tem que resolver rápido, mas nem sempre o time da diretoria, o time dos gestores é o mesmo do nosso. Então, assim, e aí Perfeito. vira uma cobrança cruzada, né? Que é uma coisa assim absurda, né? Então a gente fica no meio dessa loucura aí, como gestor, como, né, como diretor, enfim, tentando equacionar esses pontos aí, proteger a nossa equipe da melhor forma possível, proteger orientando, né? Puxando quando tem que Perfeito. puxar, né? Eu não sei a maioria das pessoas que estão aqui, mas pelo menos na minha organização, né, para quem eu trabalho hoje, que é uma empresa de tecnologia, a gente está sempre com a corda esticada. Sempre, sempre, Sim, sempre. nossa, Né? tecnologia Então, demais. a nossa atuação ela é nacional, né? Ela não é só a nível de Distrito Federal. Então, assim, acaba que a gente tem muitas responsabilidades, eu preciso efetivamente, né, e afetivamente contar com as pessoas que estão em outros estados para que eu consiga fazer o meu trabalho também e consiga convencê-los de que se eles me entenderem, né, e a gente conseguir trabalhar juntos, eu vou não só facilitar a minha vida, mas como a deles também. Mas enfim, a ideia aqui era Cara, você só, falou né, tudo. a ideia aqui era só realmente te parabenizar. É a primeira vez que eu tenho contato com você, né, enfim, com vocês todos aqui, e eu quero que a gente depois possa conversar com mais assertividade, no momento mais tranquilo. Tá bom? À Parabéns, viu? disposição. Eu não posso ver um administrador que eu quero ser amiga. Aí já viu, né, cara? Eu sempre digo o seguinte: a gente tem que ser amigo de um administrador, de um advogado e de um médico. Essa é a melhor coisa que tem. Exatamente. Descobri que de um arquiteto e engenheiro também vale a pena, viu, Jonas? Fica a dica. Sobretudo quando se tem 1,59 m de altura, né? Exatamente. Então tá bom, prazer falar Muito com você. bom. Muito obrigado pela atenção, tá bom? Prazer todo Sucesso. nosso, um prazerzaço. Muito obrigada mesmo. Valeu. Pessoal, mais alguém para a gente seguir já para o final? Falei que a gente ia ficar dentro do horário. Que bom que deu tudo certo. Me Diga, deixa Estela. só, eu só quero comentar que eu vou levar essa fala do Jonatas, assim, para minha vida, Perfeita, né? efetiva e afetiva. Eu Efetiva e adorei efetiva. isso. Sensacional. Ah, que bacana. Não, olha só, a gente falou, não existe organização sem pessoas. Então, assim, sem afetividade não tem jeito, nem não tem processo que coexista. Essa é que é a verdade. E existe um ditado que eu adoto, né? Isso é desde a minha época de faculdade, depois eu passei a dar aula e assim, todo mundo é ignorante, basta mudar de assunto, entendeu? Então a gente tem a obrigação como gestor de realmente orientar, de abraçar. E é claro, Bom, enfim, é isso, tá bom? Que bom ter contribuído com vocês. meu Deus. Sensacional, Sensacional. sensacional. Jonatas, eu tô chocada com você. Por favor, seja meu amigo. A gente precisa resolver isso já aqui assim que sair daqui. Será um, Nosso, será um Adorei. vamos prazer. formar um grupo, por favor. Pronto, será um prazer, tá bom? Muito bom, muito bom. Galera, seguindo então, vou aproveitar que a Estela acabou de falar e deixa eu contar para vocês. Não acabou o R360 Academy. Inclusive, a Letícia vai colocar um negócio no chat agora que eu não vou falar porque essa aula vai pro YouTube. Então, é realmente só quem tiver nessa aula. Desculpa, só quem tiver agora no chat é que vai ver. A gente tem um negócio legal para vocês. Quem está aqui não paguem nenhuma das outras aulas do Academy até o final de 2026. Serão mais 12 aulas e 12 papos técnicos. Então, de nada. E aí, gente, como é que você sabe quais as próximas aulas? Você entra nesse QR Code ou no link que a Letícia deixou no chat. E aí, você vai escolher a aula que você quer. As 3 próximas confirmadas já estão lá. E conforme a gente for confirmando aulas, a gente vai colocando mais. É isso, vão ser 12 mais 2 papos técnicos. Como assim papo técnico, Nath? A gente vai ter o papo de contador, que é mais para o fim do ano. Então, quem está querendo entender um pouquinho mais sobre DRE, fluxo de caixa, vai estar nesse papo de contador. E papo de RH,
que é o que eu vou conduzir junto com uma galera muito fera, acontece já daqui, acho que em setembro, se eu não me engano. Fiquem de olho. Próxima aula é de quem? A maravilhosa dona da escrita, dona e proprietária da escrita no Brasil, Estela Fiorin, que além de ser empresária, é professora, é uma maravilhosa, e vai dar uma aula para gente que eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Não percam. Eu estou literalmente com o meu bloquinho aguardando, ansiosa por essa aula, porque a ideia da aula é ensinar a gente a escrever bem para vender bem. E, poxa, a Estela é professora de escrita, já vou deixar você falar, Estela. Professora de escrita, especialista em comunicação estratégica, especialista em publicidade e propaganda. Se alguém sabe como escrever para fazer acontecer, é a Estela. E aí eu tinha que fazer esse merchan, Estela. Dá oi pro povo aí, por favor. Boa noite, sem ser tirando dúvidas. Ou sem ser tirando dúvidas ou elogiando a Nath. É um prazer imenso estar aqui. Sim, nós temos um encontro no dia 20, às 17 horas, para conversar sobre comunicação escrita, como a gente ganha venda escrevendo e como a gente perde venda escrevendo. E é um prazer gigante, imenso, Nath, poder falar sobre escrita aqui com você, né? A gente para revolucionar, né? Exatamente, a gente tem muito sobre gestão, sempre, a gente tem muito sobre inteligência artificial, que seja, sempre, mas nós estamos o tempo todo escrevendo. Nós estamos em rede social, nós estamos em WhatsApp, em proposta comercial, em e-mail, e tudo aquilo que a gente escreve chega no nosso cliente de uma forma ou de outra, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e eu estou ansiosa, não vou mentir para você. Eu também, muito. Mas, além disso, além da Estela maravilhosa, incrível, no dia 20/7, a gente também tem Marina Vesco, que é advogada e tributarista. Eu não sei se a Marina está aqui, porque, se eu não me engano, ela tinha falado que teria um compromisso, ela e Jefferson, mas a gente já tem, então, já guarda aí na agenda de vocês, gente. Dia 3 de agosto, reforma tributária, e eu sei que é um assunto doído, eu sei. Então, Marina Vesco vem aí para simplificar, e a didática da Marina é sensacional. E o dono e proprietário da IA do Brasil, Jefferson Feijó, da Arnet Code, que é uma empresa que eu pessoalmente confio mesmo, vem para ensinar a gente sobre como tornar a empresa, mais automática, usando aplicativos, automação e IA. Inclusive, ele já me fez umas perguntas aqui, se o público sabe ou não sabe de IA, a gente vai resolver isso já, mas vem coisa boa por aí também. Como eu falei, a Letícia deixou aí o cupom. Quem está aqui hoje não paga por nenhuma outra aula de 2026. Que bom que você gostou, viu, Isabela? É de propósito. A gente fez para você gostar mesmo. Pessoal, queria muito agradecer vocês. Queria muito agradecer a participação de todo mundo e dizer que a gente tem uma jornada muito interessante, muito legal de aprendizado pela frente. E eu estou muito feliz de poder inaugurar o R360 Academy com vocês, especificamente com vocês. Uma galera que está interessada, que quer aprender, que parou uma segunda noite, tarde e noite, para evoluir. E eu estou junto com vocês, a gente evolui muito juntos. Então, fica aqui o meu agradecimento. Espero de verdade que tenha sido útil para vocês, que seja útil no dia a dia de vocês. E contem comigo, viu? Contem com a R360. Estamos no Instagram, R360 Consultoria. Eu estou lá, nathsantana.oficial. O que vocês precisarem falar comigo, quiserem trocar uma ideia, eu estou completamente à disposição. Se inscrevam nas próximas aulas, eu tenho absoluta certeza que vai valer muito a pena.